Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui um trecho do debate do Jogo Aberto, pessoal analisando o lance ali que deu bastante polêmica, ontem deu o que falar, o lance do Thiago Silva no primeiro gol do Fluminense. O São Paulo reclamou bastante também desse lance. Vamos ver aqui o pessoal do Jogo Aberto analisando e também um trecho do pessoal da ESPN Brasil. Créditos aqui na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva, mas agora, bora pro vídeo, galera. A gente está aqui discutindo esse lance e vamos discutir agora ao vivo também a questão do primeiro gol do Fluminense. Até que o Subeldia, para os padrões dele, estava tranquilo, calmo. Acho que esfriou a cabeça, tomou um banho gelado no vestiário, sei lá. Agora, o primeiro gol, e um gol que abre o caminho para o Fluminense vencer o São Paulo, é muito questionado. O Dê já falou sobre isso, acho que é até importante repetir essa opinião, porque o Thiago Silva entende que uma falta é marcada, cobra, põe a mão na bola, e a partir dali, na minha opinião, tudo teria que ser invalidado, mas não foi pela arbitragem. Eu acho que esse olhar do Thiago para o auxiliar, que é a única visão que ele tinha, que era periférico, ele está fazendo a recomposição, então ele só tem a visão do auxiliar dando a falta a favor do Fluminense, e aí é quando ele coloca a mão na bola e cobra para, de repente, surpreender o São Paulo, que acabou acontecendo. O árbitro faz o gesto de vantagem, e aí quebra. Aí eu falei aqui na primeira parte do programa que quando tem a interferência da tecnologia, que é o caso do VAR, o erro fica grotesco, fica maior ainda do árbitro. Por não ter invalidado o gol. Exatamente. Então, quando o Thiago põe a mão na bola, para mim tem que dar a mão do Thiago e a favor do São Paulo. Capelanes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até aguardar um pouquinho, vou colocar minha análise aqui, mas eu vou aguardar para não ser definitivo, vou deixar uma janela aberta, porque é o seguinte, esse lance ele é bizarro, porque não dá para entender exatamente o que aconteceu. O VAR pode nos ajudar se ele disponibilizar o áudio no caso. Por que eu estou falando isso? O árbitro, se ele interpretou que o jogador do Fluminense sofre a falta do Caleri, mas dá vantagem porque a bola vai para o Thiago Silva, beleza, porque o Thiago Silva põe a mão na bola. Então, o árbitro não viu isso no primeiro momento. Exato, mas olha só, o meu pensamento qual que é? Se o árbitro entendeu que o Caleri faz a falta do jogador do Fluminense e da lei da vantagem, se o Thiago Silva não interpretou que era uma vantagem e colocou a mão na bola, independentemente, para mim, seria uma falta a favor do Fluminense, concordam? Porque o jogador não pode ser punido duas vezes. Contra o Fluminense. A favor do Fluminense, porque se o jogador coloca a mão na bola, seria falta para o São Paulo. Só que como era a lei da vantagem, a posse de bola deveria ser do Fluminense. Então o árbitro, ao invés de dar vantagem, ele paralisa, pega a falta e o Thiago Silva cobra a falta para dar sequência na jogada. Não sei se eu deixei claro aqui meu pensamento. Não deixei claro o pensamento. Mas eu vou te ajudar. Pra mim não. Só que eu entendi. Só que ele não pode reiniciar um tiro direto sem o apito. Ele não pode simplesmente pela lei da vantagem. E não tem apito, isso é fato. Não tem. É uma vantagem. Tem o gesto da vantagem. É uma vantagem. Só que ele não pode, Thiago Silva, sem o apito, botar a mão na bola e cobrar a falta. Por isso que várias vezes o árbitro manda uma falta. Não, cobra de novo. Volta, não autorizei. Então, pra resumir minha sublinhada aqui, que eu já me perdi tudo que eu tava falando aqui. Lance bizarro, tá todo mundo errado, inclusive eu. Você não teria validado esse gol? Eu não teria validado esse gol. Eu tentei entrar na cabeça do árbitro, mas mesmo assim. Vou desentrar. Sgarbi, qual é o seu sentimento? Não, Rê, não é sentimento, mas pra mim esse lance é um absurdo desde a origem do lance. Porque primeiro que o Bandeira inverte a falta. Ele inverteu a falta ali. Ele marcou uma falta do Caleri bizarro. O Caleri não faz nada no lance e o Bandeira levanta marcando falta pro Fluminense. Viajou completamente. Aí o Thiago Silva coloca a mão na bola. Como o VAR não interfere nisso? O juiz não apitou a falta. O juiz deu vantagem. O Thiago coloca a mão na falta. Como o árbitro não interferiu nisso? Pra mim é um lance bizarro. O São Paulo ficou muito desatento na jogada, tá? Isso é uma crítica aqui. Você vê como é difícil colocar a mão na bola, né? Como dói, né? Colocar a mão na bola. Você quer falar de mão na bola, a gente fazer fala. gol com a mão. Você quer falar de mão na bola, pelo amor de Deus. O Lucas, Cássio. O Lucas, cara, você ficar brigando com a imagem. lembrando, né, velho? Mas esse lance, pra mim, o árbitro não parar o lance. Mas olha só, quando o árbitro dá vantagem, só pra colocar uma pimenta, o árbitro dá vantagem, ele sabe que teve uma falta pró-Fluminense. É isso. Então, não. Aí é isso que eu quis dizer. Espera aí. Obrigado, Renato. O que não aconteceu, porque como ele deu a vantagem, ele não apitou. Então, entendeu? E aí sai o gol. Então deixa eu ajudar aqui, ó. Só que ele nem viu o que aconteceu com o Thiago. Aí que tá, o lance tá acontecendo em velocidade. O árbitro, na verdade, não viu o lance. O que ele faz? Ele não viu a mão na bola do Thiago. Também não. Ele só atende as sinalizações do Bandeira. O Bandeira marca a falta, a bola fica com o Fluminense e o árbitro diz segue. Quando acontece o gol, o árbitro, dá pra ver claramente o Paulo César Zanovelli dizendo assim, ó, eu vou lá porque eu quero ver. Ele avisa o VAR, e isso é possível, é permitido, eu quero ver a falta. E aí eu tô esperando o áudio, porque eu não sei se ele analisou a mão do Thiago. Mas, gente, na minha opinião, ele
considerou falta, deu a vantagem, porque esse é um mecanismo de acelerar o jogo. Isso. Só que quando ele vai revisar, na cabeça dele teve sim a falta pro Fluminense. E talvez seja por isso que ele não invalidou. Mas aí tinha que ter visto o jogo do Thiago. Independentemente do que o Thiago fez, porque o Thiago viu essa sinalização, como o Denilson falou, do Bandeira. Foi instinto dele. Mas o juiz não apitou, porque ele não marcou a falta. Ele deu a vantagem dizendo, vi a falta, mas é pro jogo seguinte. Mas aí o VAR tem que ver, né? A partir do instante que ele Não, mas eu teria, só pra dizer, eu teria anulado o gol. Porque ele não apita o jogo. E o Bandeira só bandeira. O Bandeira não apita jogo. Ele só sinaliza. Seguir, olha o que eu vou falar aqui. Quando ele faz o sinal pra seguir, não poderia colocar a mão. Quando ele coloca a mão, é uma outra infração. A partir, lógico, porque a partir Tá errado. E aí teria que ser invalidado. A partir do instante que tá dada a vantagem, a bola está em jogo. Sim. Se qualquer coisa colocar a mão na bola, é falta. É falta. Era falta então pro São Paulo. Aí ele deve ter visto isso na revisão ou não? Aí que tá. Eu tô esperando. Será que mostraram? Eu tô esperando. É o que nós vamos saber. Eu quero a opinião do Everton também. Everton, isso prejudica o São Paulo e muito, com certeza, não é? E é um lance que, para muitos analistas de arbitragem, é um lance até fácil de ser resolvido. Renata, para resumir e para simplificar, isso foi das coisas mais grotescas que eu já vi a arbitragem fazer. Independentemente do que vão dizer no áudio, etc e tal, foi grotesco. Isso aí é um negócio que todo mundo precisa trabalhar, muito legal. Então você pega o árbitro e todos que estavam no VAR e tira de circulação, porque não tem condição. Isso foi de uma atrocidade, um negócio absurdo. E tem gente tratando isso como, não, mas um erro da arbitragem. Não, isso foi um gravíssimo erro. Um gravíssimo erro. O VAR tá ali pra quê? O árbitro ainda foi. O árbitro viu o lance, Renato. Olha a imagem mostrando aqui. Isso é um negócio atroz. Isso vai rodar o mundo. E é só mais um carimbo chancelando esse horror que é a arbitragem no Brasil. Um horror a arbitragem comandada pelo CNM e também, já que estamos falando em chancelada pela CBF. Coisa, hein? É um lance fácil, essa é a minha opinião. Fácil de você ver que ele vai lá e põe a mão na bola e que não teve apito do árbitro. Mas foram lá pro VAR e validaram mesmo assim, Chico? Pois, Zanovelli. Que coisa, hein? Falar de coisa boa, você aí. Que a gente está falando, Gaciba. Bom dia. Bom dia, senhores. O grande prazer estar com vocês aqui. Realmente um lance bem polêmico do ponto de vista da arbitragem. Concordo com vocês, um gol maravilhoso, mas um gol bem polêmico por toda a confusão que eu acredito que foi criada na questão de comunicação da arbitragem. Estou falando muito de percepção que eu tive da jogada, diferente do que aconteceu. Isso a gente só vai ver no áudio, né? A gente está vendo aí, o árbitro assistente marca falta, do Caleri. Posteriormente, eu acho que o Caleri sofre uma falta. O Thiago bota a mão na bola e cobra, né? E aí a gente vai ver a questão do gesto do árbitro, né? O árbitro, o Zanovelli, em momento algum, ele paralisa o jogo. Na frieza da lei, ele tem que marcar uma falta porque o jogador botou a mão na bola. Então ele teria que marcar essa falta anterior. Ele procura agilizar o jogo e, mais do que isso, ele está de costas, né, a essa ação do Thiago quando ele bota a mão em cima da bola. A minha percepção é que aconteceu algo que vocês, né, em especial, cobram muito, os jogadores cobram muito, né, a questão do árbitro ir observar. É um direito que percebe, vejam, eu estou falando em percepção, tá? Porque ele diz, eu quero ver, eu vou olhar. Ele bate no peito e vai até a área de revisão. Eu acho que essa revisão não foi proposta pelo Igor Benevenuto, que era o árbitro de vídeo. Eu acho que essa revisão é proposta pelo Zanovelli. Também percepção minha, os jogadores do São Paulo não reclamavam a falta no Caleri, reclamavam o fato de o Thiago Silva ter cobrado a falta com a bola rolando. Então, acredito que esse foi o contexto que aconteceu e a péssima questão de venda, entre aspas, né, da sua decisão partindo da comissão de arbitragem. Por quê? O assistente aqui embaixo está 100% certo. Falta do Caleri, falta no Caleri. Esse jogo tem que ser parado. Esse jogo não pode continuar, porque há uma segunda infração.
Esse jogo tem que ser parado. O assistente sinaliza a falta. O árbitro não percebe essa segunda falta, essa no Caleri. Então, ele acha que está dando vantagem, que o jogo vai cobrar, né? Aí o Thiago bota a mão. O assistente está olhando. Provavelmente passou essa informação para o árbitro, né? O Thiago botou a mão na bola e cobrou. E o árbitro quis agilizar o jogo. Pequenos detalhes da lei que eu acho que são importantes ser ressaltados. Primeiro, a falta foi cobrada fora do local. A falta teria que ser cobrada lá onde o Caleri fez a falta, porque tem uma segunda infração. Então tem um local. Segundo, o árbitro não apita a infração. Se bem que na prática, muitas vezes, para deixar, não punir, né, na verdade, aquele cara que tem a vantagem, a gente faz isso. Né? Diz, não, então joga, parou a bola, tá tudo direitinho, joga. Ele não viu esse reinício. E o fato dele não observar a questão do reinício. Ele está de costas no momento que o Thiago cobra a falta. Eu acho que esse é o contexto como um todo para a gente entender o que foi que aconteceu. Gaciba, né? Acho que uma péssima comunicação da arbitragem. É isso que eu queria perguntar e ter a certeza. Está dentro da regra, o árbitro é obrigado a apitar quando há uma infração? Ou o bandeirinha sinalizou, o jogador foi lá... Eu tive a impressão que ele viu o Thiago Silva colocar a mão na bola para bater, porque ele estava de frente. Quando abre a imagem, ele está de frente para o Thiago. Tive essa impressão que ele viu. Ele pode, vai, já cobrou, vai. Ou ele é obrigado a apitar? Está na lei, tem que apitar. Então vamos lá. O que está na lei? Tem que apitar para marcar a falta. A marcação da falta ela é obrigatória. Foi falta. Então isso houve é obrigatório. Um erro do o árbitro uso do aí. apito para marcação da falta. Houve um erro do árbitro aí, a questão que ele deveria assoprar essa falta para, entre aspas, dar direito do Thiago botar a mão em cima da bola. Né? Ele teria que apitar essa falta, né? Dentro da frieza da lei. Não precisa apitar para reiniciar o jogo. Isso não há necessidade. Dentro da lei ele pode fazer isso com gesto ou até mesmo verbal. Joga, estou deixando jogar. Né? Então não tem coisa. E o local da cobrança da falta. Esse é um equívoco do local da cobrança da falta. Por quê? Dentro da frieza da lei, aconteceram duas infrações, não é isso? A infração do Caleri e a infração no Caleri, onde bota. E quem está olhando o jogo achou que o árbitro de vídeo tinha chamado pela falta no Caleri. Essa é que é a verdade. Quem está observando o jogo, né? Só houve uma falta no Caleri na origem da jogada. Mas, na verdade, tudo isso não estava valendo. Por quê? Foi a questão da falta do Caleri puxando, depois sofrendo a falta, e aí o Thiago cobrando essa falta, fora do local. Essa que é a verdade, fora do local onde ele deveria cobrar a falta. Eu sigo com a sensação que o árbitro não viu a cobrança. Ele tinha que ter anulado o gol, então? Por um erro dele? Eu não sei se ele deveria ter... Eu acho que é um erro de procedimento, né? Mas eu não acho que é ponto de anular o gol, porque... vamos lá, dentro do que aconteceu, certo? Nós tivemos uma falta do Caleri. Uma falta no Caleri e uma cobrança de falta. Ou seja, existiram duas faltas. A primeira foi punida, que foi a falta no Caleri. Bola no chão, não está se movendo, está tudo dentro da lei, cobrança da falta e gol. Sem uma grande relação, porque também não vamos ser um pouco, né, hipócritas de dizer que esses 5 metros que a falta foi cobrada diferente mudaria o contexto da jogada. Em primeiro lugar, a defesa do São Paulo está completamente composta, né, pronta para marcar. Não foi esses 5 metros que mudou a situação do jogo. Eu acho que há um erro de procedimento muito claro. A arbitragem errou o seu procedimento muito claramente. Né? Agora, daí até considerar um gol ilegal, eu não sei se ele é um gol ilegal. É um gol com erros na questão de comunicação entre a própria equipe de arbitragem, a questão de comunicação com quem está vendo o jogo, tanto no estádio como na TV. Isso aí ficou tudo muito confuso. Né? Eu estou falando tudo no campo do achismo, certo? São sensações, percepções que eu tenho de quem já esteve lá dentro e consegue observar esses pequenos detalhes, né? Eu acho que ele foi informado pelo árbitro assistente que o Thiago bota a mão na bola e quis agilizar o jogo. Joga. E depois me parece que a reclamação dos jogadores do São Paulo é que a bola estava rolando, estava em movimento quando o Thiago faz a cobrança.
E ele diz, eu vou aí olhar, olhando as imagens, analisando frame a frame, paradinho e tentando entender a linguagem corporal da equipe de arbitragem. Mas, Gaciba, uma vez que ele não apitou, essa falta então foi marcada pelo auxiliar. O auxiliar não pode marcar falta. E se ele não apitou e o Thiago põe a mão na bola, aliás, maldita hora que o Thiago põe a mão na bola, porque se ele não põe a mão na bola, a gente não estava discutindo várias coisas. Exatamente. Se o VAR não chama, a gente não estava discutindo também. Ele não vai ao VAR, ninguém estava discutindo. Nesse sentido, não tem uma infração de mão proposital na bola a partir de que a falta não foi marcada pelo árbitro? É tão complexo que eu discordo de vocês a respeito que a gente não estaria discutindo se o Thiago não bota a mão na bola. Nós teríamos que estar discutindo também, porque há uma infração posterior feita contra o Caleri. Então, o correto, 100% dentro da lei, é cobrar a falta do Caleri. Por quê? Porque há uma falta no Caleri. Como é que você vai dar vantagem se o jogador do Fluminense fez uma falta no Caleri? Você não pode dar uma vantagem. Você não pode dar uma vantagem. Porque tem duas infrações à regra. Então, a primeira tem que ser punida, que é a falta do Caleri. Mas eu não posso deixar de lembrar que houve uma infração, né, do jogador do Fluminense, que fez a falta com a mão no rosto do Caleri impedindo a sua passagem. Então, o 100% dentro da lei é a cobrança da falta no local onde o Caleri fez a falta. Esse é o 100% correto. Mesmo que o Thiago não tivesse tocado a mão na bola, né, ele teria que marcar essa falta do Caleri, porque há essa segunda infração. O lance é bem complexo. O fato do Thiago ter posto a mão na bola acabou, entre aspas, salvando a arbitragem. Porque se ele vai ao vídeo e observa que houve a falta no Caleri depois, mesmo o Thiago botando a mão na bola, não botando a mão na bola, ele teria que voltar com a falta do Caleri. Seria mais confuso ainda, porque ele teria que marcar a falta lá no início, porque teve essa segunda infração do Fluminense. A partir do momento que o Thiago botou a mão na bola, ele, entre aspas, tudo aquilo, o que ele foi ver no vídeo, para ele, era se a bola estava rolando ou não. O árbitro de vídeo não pode, só para deixar claro, propor revisão por erro de procedimento. Não pode. Ele não tem esse direito de propor por erro de procedimento. Se a bola estiver rolando, o árbitro de vídeo não pode propor. Agora, o central pode pedir para observar. Então, vou informar para vocês, pelo menos do período que eu tive lá. É a terceira vez na história, se isso aconteceu, que o árbitro de vídeo pede, o árbitro de campo pede para ver as imagens ao vídeo. Pede para ver as imagens ao vídeo. Terceira vez na história. De todas as revisões que aconteceram até hoje, essa seria a terceira revisão proposta pelo campo. Nós tivemos um Corinthians e Grêmio, num cartão vermelho aplicado, que o árbitro Caio pediu para observar as imagens, e também tivemos uma segunda vez, que é a questão do jogo Internacional e Botafogo, que a bola foi cobrada sem o apito do árbitro, ela foi cobrada, parada no local, e o árbitro não estava olhando a jogada e ele pede para observar as imagens para ver se foi tudo cobrado dentro do correto. Então, essa seria a terceira vez na história. Perfeito. Então, obrigado, Gaciba, pelos esclarecimentos. Bom dia, amigo. Tá aí, galera, pessoal do debate do Jogo Aberto, analisando esse lance, né, do primeiro gol do Fluminense, gol do Cauã Elias Bandeira ali. Ele deu a falta para o Fluminense, mas aí o árbitro, o Zandovelli, se não me engano, o nome do árbitro, deu a vantagem, só que o Thiago Silva colocou a mão na bola ali e cobrou a falta, né? Por esse lance aí, eu entendo que o gol deveria ter sido anulado, né? O Thiago Silva colocou a mão na bola, a infração, aí a falta teria que ser para o São Paulo, e o gol do Fluminense foi irregular. Não estou falando aqui que o São Paulo perdeu por conta desse lance, não estou atribuindo a derrota do São Paulo à arbitragem também, mas passa um pouco, né, por isso. O primeiro gol deveria ter sido anulado e o jogo ali no momento estava 0-0 com o gol do Fluminense. O São Paulo teve que sair um pouco mais para o jogo, se expor um pouco mais. O Fluminense no segundo tempo acabou fazendo o segundo gol. É um lance grotesco, né? Concordo em parte do que o pessoal falou aí no vídeo. A arbitragem brasileira, né, é muito ruim. E o pior de tudo é que o árbitro pediu, né, para ir ali no VAR, no monitor, analisar o lance.
Agora a gente não sabe se ele analisou também, se o pessoal mostrou para ele o lance do Thiago Silva, né, colocando a mão na bola, mas a gente só vai saber aí quando a CBF divulgar, né, o áudio do VAR. Vamos aguardar para ver aí o áudio, para ouvir, né, o áudio do VAR e ver ali, né, o que o VAR falou em relação se foi analisado, né, esse lance do Thiago Silva colocando a mão na bola. Foi um gol irregular, deveria ter sido anulado, sim. E o São Paulo ontem não fez um grande jogo, né? O Fluminense venceu, o São Paulo não fez um grande jogo, muito mal. A segunda derrota, desculpa, 2 derrotas aí em 3 jogos. Esses últimos 3 jogos o Fluminense perdeu 2 brasileiros nessa última rodada, né? Perdendo aí para o Fluminense. E agora trabalhar para a sequência dos próximos jogos. Próxima partida, Copa do Brasil, depois tem Brasileiro na sequência também, tem essa pausa aí para a data FIFA, mas semana que vem já tem Copa do Brasil. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.